Olá, assim a gente começa a primeira edição do podcast José Carlos Araújo pelo YouTube. É só você acessar a nossa página, curtir, compartilhar, dar aquele joinha lá e nos seguir também aqui na nossa rede social. O nosso convidado de hoje do podcast José Carlos Araújo, primeiro desse ano de 2025, é o advogado, professor Leonardo da Mata. Nós vamos conversar com ele sobre a sua vitória e agora à frente da OAB, subseção aqui de Barra do Garças, um órgão muito respeitado e que tem uma participação muito importante em vários segmentos da sociedade, aqui em Barra do Garças, no Araguaia, no estado de Mato Grosso e também em todo o país. Doutor, obrigado por nos receber aqui no seu escritório, podcast José Carlos Araújo. É um prazer conhecê-lo pessoalmente e a gente falar um pouquinho sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho e também de outros assuntos. Muito obrigado pela oportunidade, né? É sempre uma satisfação falar sobre a advocacia, falar sobre a OAB, falar sobre essa profissão que nos honra e que nos engrandece enquanto cidadão. Obrigado mesmo aí pela oportunidade, e a advocacia agradece ao podcast José Carlos por esse espaço. Vamos começar falando então, doutor, sobre a sua vitória, né? Como presidente da ordem aqui de Barra do Garças, a gente sabe que a cada ano que passa, ela ganha ainda mais a sua importância, a sua participação em várias decisões, e mais exatamente na sua área, que é uma área jurídica. Não é fácil ganhar uma eleição como essa. Exatamente. De 3 em 3 anos, né, a OAB ela se renova enquanto diretoria. Se renova desde o Conselho Federal, né, aos conselhos estaduais e às subseções. Isso é lei, né, doutor? Isso é lei, está no nosso estatuto, né, de 3 em 3 anos, a diretoria, o comando da instituição, ela deve ser renovada. E nada mais ideal do que renovar pelo processo democrático, que é o voto daqueles que estão inscritos nas suas subseções e nas suas respectivas seccionais. Então, com muita honra, eu novamente botei o meu nome à disposição, e aí, junto com uma equipe maravilhosa, né, composta aí pela doutora Jussara, pelo doutor Douglas, pelo doutor Juarez, pela doutora Joyce, doutora Camila e a doutora Nathalie, compusemos uma chapa, colocamos o nosso nome à disposição e sagramos vencedores aí da eleição da subseção da OAB Barra do Garças, né? Uma subseção que me traz muita felicidade, uma vez que eu também já ocupei esse espaço em outros momentos, né? Tive a satisfação de ter o comando aí da instituição por 6 anos, por 2 mandatos, entre 2013 a 2019. Na oportunidade, eu fui o presidente mais novo a dirigir uma instituição, e me deu uma bagagem, me deu uma experiência, né, e aumentou ainda mais a responsabilidade desde o início da advocacia. Você continua novo, né, doutor? Só que uma bagagem maior. Exatamente. Aí, paralelo a isso, né, eu tive a felicidade também de ser professor, uma das profissões mais, né, lisonjeadas que nós temos enquanto cidadania, né? E aí eu repeti isso, né, durante 13 anos. Então, aliei a advocacia e a carreira da docência, e isso me trouxe, né, mais experiência ainda e mais cuidado com as pessoas, né? Eu acho que isso é importante. A gente está perdendo muito esse cuidado com o ser humano, né? Está ficando muito burocrático a coisa, está ficando muito acelerado, e nós esquecemos que por trás de qualquer problema social tem uma pessoa ali, né? Existe um ser humano, que precisa da gente, né? Eu acho que é por aí que essa nova gestão tem por obrigação, que é cuidar exatamente do advogado em primeiro lugar.
Muito bom, eu parabenizo o senhor, porque é uma função realmente que tem que ter muito respeito, né? Que merece esse respeito, né? Muita atenção, porque cuidar de gente não é fácil e é uma função, às vezes, muito árdua, né, doutor? O senhor pega casos diferentes, os mais diferentes casos, eu não sei se esse é o caso do senhor, mas eu acredito que sim, como advogado, e de repente enfrenta aí uma crítica social muito grande, né? Exatamente. A advocacia é um sacerdócio. Ela precisa estar sempre em mutação, porque não há um caso igual ao outro. Uhum. Há um tipo de infração, por exemplo, no direito penal igual a outra. Né? Podemos falar aí, há homicídios, há furtos, há roubos. Esses são os tipos de crime. Mas não há um caso igual a outro. Portanto, sempre é um desafio para o advogado quando ele se encontra frente a um problema, seja na esfera trabalhista, na esfera civil, na esfera empresarial, na esfera tributária, enfim, qualquer ramo do direito, há sempre um desafio novo para aquele advogado que ali se depara com o problema. Então, eu sempre digo que é uma profissão que você não deixa de estudar jamais. Você está o tempo todo procurando, né, se atualizar e adequar a lei, a jurisprudência, a doutrina, né, àquele caso em especial. Portanto, o advogado, não menosprezando outras profissões, mas sem advocacia não há liberdade. Né? Sem liberdade não há democracia. Sem democracia não há cidadania. E é um assunto que o senhor tocou aqui agora, doutor, que vem sendo bastante discutido. Paralelamente ligado à política, essas questões de liberdade, né, de democracia e liberdade, tem ganhado muitos comentários, né, muita polêmica depois dessa última eleição. Reflete muito nessa categoria do senhor também? Sem dúvida, sem dúvida. A advocacia, ela é uma profissão, né, que ela está em todos os espaços de discussão brasileira. Né? Em todo momento, a advocacia ela é convocada, ela não é nem convidada, ela é convocada, porque o advogado ele é indispensável para a administração da justiça. Então, tudo que nós estamos falando que envolve essas questões de direitos coletivos, no todo, o advogado ele é sempre convocado para estar ali, né, emitindo a sua opinião, dando o seu parecer e buscando, na esmagadora maioria, defender as minorias. Porque de um lado nós temos o Estado poderoso, né, a máquina estatal poderosa, as forças de segurança muito estruturadas, né, um Ministério Público muito pronto, e tem que ser assim, nós não reclamamos disso. Mas de outro lado nós temos também o cidadão, e aí é onde ele tem como a única ferramenta o seu porta-voz, que é o advogado. Então, sempre que nós estivermos diante desses conflitos, o advogado ele vai estar ali. Levando em conta o último dia 8, que completou agora um ano, 8 de janeiro, né, que eles chamam. Doutor, o senhor acredita que os poderes voltaram a ser mais unidos, ou precisaram ser mais unidos nesse caso? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Houve a necessidade dos poderes se aproximarem um dos outros, né? A nossa Constituição fala que os poderes são independentes, né? Mas ao mesmo tempo a Constituição fala que eles são harmônicos. Então é importante sempre falarmos que os poderes eles precisam sim estar conectados um com o outro para que a democracia possa de fato e de direito ser exercida, né? Então, comemorando tudo isso, nós temos esse episódio, né, que não podemos falar em comemoração propriamente dita, né, mas é uma data que vai ficar aí
marcada na história, né? Positivamente, negativamente, enfim, cada um vai ter a sua opinião com relação a isso. Uhum. Doutor, um outro detalhe muito interessante que a gente tem que falar, Barra do Garças, a gente percebe, Barra do Garças é uma cidade consideravelmente, entre aspas, uma cidade, hipoteticamente falando, velha, né? Tem os seus potenciais em várias áreas, mas em várias áreas mesmo, e essa categoria do senhor aí tem uma tendência muito grande de crescer mais ainda, né? Mais ainda, melhorar mais ainda, tanto que nós temos hoje aí uma expansão muito grande de cursos de direito, muitos formados, recém-formados. Como é que se houve essa expansão toda, esse crescimento todo nessa área do senhor? Quando eu cheguei em Barra do Garças para advogar, né? Sou daqui, mas na época não havia ainda o curso de direito em nenhuma das instituições que aqui se encontra instalado, e nós, naquele momento, né, os meus colegas aí da minha idade, né, foram estudar em outras cidades. Quando eu regressei em 2005, nós éramos 300 advogados em Barra do Garças. Hoje nós já ultrapassamos o número de 1.000 inscritos aqui. Então, é um número bem significativo. Exatamente. Muito significativo. Mas isso é decorrência da própria expansão da educação num todo, né? Se nós pararmos para avaliar, eu não vejo isso como uma barreira de concorrência. Eu vejo isso como um país que, em determinado período, era muito restrito à abertura de cursos superiores, e, num determinado momento, o país começou a autorizar que cursos superiores fossem instalados, e aí as instituições privadas ganharam muito adesão, né, e começaram então a se instalarem nas respectivas regiões, e isso fez com que nós, enquanto sociedade, sempre ganhássemos com isso, porque profissionais foram formados e estão aí preparados, e a prova de que o advogado está preparado para o exercício da advocacia é o exame de ordem. Né? O exame de ordem é a porta de barreira daquele profissional, daquele estudante, né, daquele bacharel, que não conseguiu levar a faculdade tão sério assim. Então existe aí, por lei federal, a necessidade de passar no exame de ordem primeiro, para depois se habilitar para a advocacia. E nós temos uma responsabilidade social muito grande, né? Esses jovens que chegam, eles necessitam ser abraçados pelos mais experientes. E aí onde entra as subseções. Né? As subseções, Barra do Garças, por exemplo, né? Nós perdemos um pouco aí com essa questão de abraçar os jovens, mas nós esperamos que agora a gente consiga dar mais ênfase a isso, dar mais cursos de qualificação, prepará-los para o mercado, né? Porque uma coisa é você estar na academia, outra coisa é você começar a exercer mesmo a prática, né? Até porque, né, doutor, as coisas mudam muito rápido, né? A gente vê aí essas mudanças, tanto tecnológicas ou não, né, em todas as áreas, em várias áreas aí, que esses avanços, essas mudanças têm sido muito rápidas, né? Quer dizer, você dorme hoje com uma informação e amanhã você acorda com 10, 20, 30 informações diferentes em várias áreas. Na advocacia não é diferente, na área adicional de direito. Na minha profissão, como jornalista, também não é diferente. Nós precisamos nos atualizar e a gente precisa mesmo, né? Estudar. A gente não pode parar. Não tem jeito, né? A advocacia, você necessita estar atualizado. É muito rápido os acontecimentos, né? É muito rápido, às vezes até uma alteração de um posicionamento perante um tribunal. Tem tribunais que alteram as suas ideias, né? As suas teses, e isso você precisa estar sempre atualizado, porque pode ser pego de surpresa, né? Traçando uma linha defensiva que ela nem mais está sendo aceita nos tribunais superiores. Então é uma escala que o advogado precisa sempre estar atento em avaliar como é que os tribunais estão decidindo
casos semelhantes ao que está sendo tratado aqui. Né? E por isso o advogado ele é responsável por isso. Ele precisa estar atualizado. Hoje não dá mais para sermos um clínico geral. Qualquer advogado que iniciar a sua carreira com a sensação de que vai advogar em todas as áreas, abraçar tudo, ele vai em poucos anos, ele vai perceber, poucos meses ele vai perceber que ele não conseguirá, né, ter um futuro profissional, né, de sucesso. Ele precisa se especializar, assim como nós temos hoje na medicina, né? Exatamente. Você faz uma consulta em um médico, ele te consulta e às vezes faz o quê? Te remete para o acompanhamento de outro profissional. O que está acontecendo com a advocacia? A especialização, a matéria que você vai atuar e assim sucessivamente. E não é uma outra faculdade que vai mudar isso, né, doutor? É exatamente a especialização. Você precisa se aprofundar na sua área, né? E a advocacia local, né, precisa disso, né? Nós temos um compromisso, a nossa gestão tem um compromisso de fazer cursos continuados, de trazer cursos de pós-graduação, de trazer palestra, de trazer profissionais para conversar com a advocacia local. Nós temos uma ferramenta hoje indispensável para qualquer profissão, que é a internet, né? Mas nada substitui aquele profissional, né, que vem, que olha nos olhos, que conversa diretamente. Eu acho que essa ferramenta nós nunca vamos... não vai mudar nunca. Não vai mudar. E é muito bom, né, você... Até porque esse tete-a-tete mesmo, doutor, numa linguagem bem mais simples, ela passa mais confiança, né? Exatamente. Passa mais confiança. Você fica hoje no mundo tecnológico, algumas vezes disperso, né? Sempre digo, fazer um curso online e fazer um curso presencial, você ainda tem muita diferença, né? O curso online, às vezes, ele pode te dar uma sensação de mais displicência, né? Porque você conforto, né? Alguma coisa pode te tirar ali e já tirar a sua atenção. Um curso presencial, que é o que nós vamos fomentar aí, junto com a Escola Superior de Advocacia do Estado de Mato Grosso, a nossa presidente Gisela Cardoso e o nosso vice Giovanni Santin, já nos deu carta em branco para dizer, olha, o que precisar de curso de atualização, temos que levar para a advocacia. O senhor tem algum projeto nesse sentido? Temos um projeto, sim. Vamos já iniciar aí apresentando um curso de pós-graduação já de início agora, em fevereiro. A Barra do Garças agora? Barra do Garças. Isso é muito bom, não tem ainda, né? Não tem. A OAB Barra do Garças nunca trouxe um curso de pós-graduação em qualquer das áreas presencial. Então é isso que nós estamos querendo fomentar, para deixar justamente, quando o advogado se especializa, o reflexo disso é social. Exatamente. Ele presta um serviço mais especializado para a sociedade. Então todos nós saímos ganhando. Porque quando você procura um profissional e ele conhece daquela área, ele não vai te dar prejuízos, porque prejuízos patrimoniais, prejuízos da liberdade, prejuízos de toda ordem, ela pode ser evitada com um bom profissional. Doutor, seu professor também, quais as áreas exatamente de ensino? Eu fui professor 13 anos na área de penal e processo penal, que é a área que eu atuo bastante, né? O escritório, modesta parte, tem uma referência nessas áreas. Então é a área que me colocou na docência, e por 13 anos eu tive essa felicidade de ensinar. E tem muitos colegas aí hoje de profissão que passaram nos bancos da academia, né, comigo. Ah, que bom. E isso é um reflexo que até hoje me chamam de professor. Que bom. Encontro com colegas, professor, falo, não, gente, agora nós somos colegas. E não é qualquer aqui, um que a gente pode chamar de professor, né? Exatamente. Doutor, outra coisa, a OAB hoje, qual o projeto do senhor da OAB hoje para Barra do Garças, para a nossa região? O senhor atende quantos municípios hoje? Nós atendemos General Carneiro, atendemos Araguaiana, Pontal do Araguaia, Ribeirãozinho, Torixoréu. 5 municípios. 5 municípios, né? E o projeto para a OAB local, o primeiro é cuidar do advogado. Isso eu não abro mão. E o que é cuidar do advogado?
é justamente dar ao advogado um conforto para trabalhar, né? E que tipo de conforto? De toda ordem, seja desde uma ajuda financeira para aqueles que estão com problemas, a uma qualificação melhor. Então, é deixar a OAB à disposição do advogado, que as suas prerrogativas sejam atendidas. Tornar a classe mais unida. Tornar a classe mais unida e mais forte. Tornar a classe respeitada. Porque o advogado, ele chegar em qualquer órgão público, ele tem lei que assegura o formato dele ser atendido. E assim também tem obrigações de como ele deve abordar também os servidores públicos. É uma mão dupla. Então eu quero fortalecer isso primeiro. Num segundo momento, eu quero melhorar a nossa política social, né? Hoje a OAB tem feito pouco para a sociedade, num modelo de expansão dos direitos e até mesmo de ajudas, né? Hoje nós temos muitos setores que precisam de orientação, que precisam de atenção, que precisam de uma instituição que abrace aquele determinado projeto, né? Eu acho que isso também é uma das nossas missões aqui. Tem muita coisa que precisa ser trabalhada e você pode fazer junto com os demais órgãos, né? Prefeitura, por exemplo, Câmara Municipal. Eu acredito e penso dessa forma, e acompanho há muito tempo a política, precisa muito de uma ordem como a nossa aqui, está presente. Hoje, das decisões. Hoje, por exemplo, tem os conselhos dentro das secretarias. Né? Conselho do Meio Ambiente, Conselho da Mulher, Conselho da Segurança Pública. Todos esses conselhos municipais, é obrigação do município deixar uma cadeira para a advocacia, para a OAB. E nós perdemos isso nos últimos anos. Mas vamos retomar agora, porque vamos exigir que cada um desses conselhos, Conselho da Comunidade, Conselho Penitenciário, todos esses conselhos que fazem um trabalho muito interessante, tenha nós lá como um colaborador, um advogado que, indicado pela OAB, expert naquele tipo de assunto, para contribuir cada vez mais com a sociedade, devolver para a sociedade aquilo que a sociedade nos entrega, que são os nossos honorários. Os nossos honorários vêm da sociedade. Sobrevivemos porque recebemos honorários, né? E ao mesmo tempo temos que devolver isso para a sociedade. Então é sempre isso que eu quero que a OAB local exerça esse papel, seja novamente protagonista de muitos problemas sociais, e fomos no passado. Fomos protagonistas, por exemplo, na luta por tirar esse posto fiscal que era ali no Pontal do Araguaia e levarmos lá para onde é hoje. Fomos protagonistas para trazer a Justiça Federal hoje para Barra do Garças. Fomos protagonistas para ajudar a melhorar a nossa cadeia pública que aqui se encontra. Fomos protagonistas numa luta contra a empresa, junto com o município na época, na faixa azul, que veio aquela confusão toda, que gerou muito transtorno. Então fomos protagonistas em muitos assuntos, e acho que é isso que nós, enquanto advogados, enquanto instituição, devemos trazer de volta. O senhor está buscando essa parceria? Sem dúvida. Eu tenho agora, como primeiro ato meu, enquanto presidente, foi fazer uma portaria criando comissões temáticas. Ao todo são mais de 20 comissões. Aí eu começo desde comissão, por exemplo, de direito do trabalho, de direito público, de direito penal, de comissão do idoso, e eu venho criando várias comissões, comissão de prerrogativas. Nós criamos essas comissões. E o que elas são? Elas são o quê? A participação da advocacia nelas. Aí os advogados que não fazem parte diretamente da gestão se habilitam. E aí, a partir disso, eles começam a perceber os problemas sociais. Por exemplo, eu tenho uma comissão, criei uma comissão que é a Comissão de Proteção do Direito dos Animais.
Eu tenho certeza que ela vai continuar fazendo um trabalho que ela já fazia anteriormente, se perdeu num pequeno espaço, e que agora eu vou dar muito valor, porque é uma comissão que vai estar olhando para esse tipo de problema. Se tiver qualquer informações ou soluções ou projetos nessa área, essa comissão vai ser a primeira a estar lá presente. Então eu quero dar muito espaço, quero descentralizar para que todos os advogados que se sintam confortáveis venham participar dessas comissões. Aí, a partir delas, a gente começa a enfrentar e colocar os problemas sociais mais no foco das autoridades. É tudo uma engrenagem, né? Engrenagem. Por exemplo, se a gente identificar alguma coisa que é competência do município, essas comissões vai lá, município, está acontecendo isso e isso. O que nós podemos fazer? Se nós identificarmos que a competência do Estado de Mato Grosso, temos uma relação aqui, o que nós podemos fazer? O gestor trabalharia melhor, né, doutor? Você, dentro da lei, né? Dentro da lei. Não correria tanto risco, né? Dentro da lei. Qualquer problema social que nós identificarmos, eu quero que a OAB esteja sempre atenta a isso, e esteja próxima à sociedade, e que façamos com que as coisas públicas sejam aplicadas de maneira, né, que determina a legislação, né? Doutor, já estamos quase no finalzinho já aqui do nosso podcast, bem rápido mesmo, é um bate-papo muito interessante, né? É um assunto muito interessante que ele está falando de vários assuntos aqui. Nós tivemos vários episódios envolvendo advogados nos últimos anos aí, prisões de advogados sendo assassinados. Nós tivemos um caso recente aqui mesmo de Cuiabá, que está bem próximo da gente. Quando acontece esse tipo de fato, como que vocês recebem essa notícia, essa situação? É muito triste quando nós temos o advogado confundido com um cliente, né? O que eu quero dizer? Quando nós temos prisões de advogados, por exemplo, nós estamos acostumados ao contrário, né? Uhum. Nós estamos acostumados a que o advogado esteja sempre na defesa daquela pessoa. E quando ele se encontra em uma situação dessa, toda a advocacia sente, porque é um profissional que no decorrer da sua profissão acabou desviando do propósito, do juramento que ele fez lá atrás, que é o juramento de preservar, de obedecer à Constituição Federal, o Estado Democrático, a sua profissão. Então é sempre uma notícia ruim. Agora, quando há mortes, aí nós ultrapassamos tudo que é de mais abominável, né? Uma pessoa sendo morta, e aí quando ela é morta, ela é assassinada em razão da profissão, aí que nós então sentimos muito. E aí a ordem sempre está atenta para identificar, né, e para punir as pessoas, e é responsável também por isso, por estar dando amparo aos órgãos de segurança para encontrar essas pessoas. Ninguém quer estar acima da lei, ninguém quer estar mais do que determina, né, os mandamentos, mas é importante que o advogado tenha o cuidado. Ele não pode ser esse tipo de pessoa, ele tem que ser o contrário, ele tem que ser o defensor de qualquer desses infratores, né? Tá certo, doutor, muito obrigado por receber a gente mais uma vez aqui no seu escritório. Eu agradeço, tá, muito obrigado deixo à disposição a instituição, qualquer assunto necessário aí, a partir do dia 20 de janeiro nós teremos as comissões temáticas já formadas, e aí então a gente poderá ter conversas mais a miúdo, né, de qualquer tema que envolva os problemas de Barra do Garça e região. Tá certo.
Bom, nós conversamos então com o advogado Leonardo da Mata, professor, presidente da OAB em Barra do Garças, subseção aqui de Barra do Garças. Esse foi o nosso assunto de hoje. Na semana que vem, a gente volta com um novo entrevistado, um novo assunto aqui no podcast José Carlos Araújo. Continua seguindo a gente aí, dá um joinha, curte aí, siga a nossa página. Será muito importante também ter a sua participação aqui no YouTube. Até lá. Doutor, muito obrigado, senhor. Obrigado, eu que agradeço.